Paz do Senhor, guerreiras. Gente, nesse vídeo aqui eu vou deixar um alerta para vocês sobre falso conselho e falsa profecia. Existe e muitas vezes você recebe e acata aquilo como algo verdadeiro. Mas Deus mandou te falar, filha, não receba mais nada que não foi o Senhor que mandou te entregar. E eu recebi falsa profecia 2023 e agora também 2024. E a falsa profecia, ela não chega até a gente de qualquer maneira. É como uma seta que vem para te paralisar e te prender, para você não cumprir a sua missão, para você não ir nem para um lado nem para o outro, para você ficar preso naquilo. E isso não foi diferente aqui comigo e tentou me prender. Então eu quero falar um pouco sobre isso, porque Deus vai te dar livramento e discernimento do bem e do mal. Amém? Então, a profecia que eu recebi em 2023 foi terrível, terrível. Eu tive uma crise de choro, de desespero mesmo, que durou em torno de um dia todo. Acho que as lágrimas até se secaram de tanto eu chorar, até que o pastor que nos acompanha, o homem de Deus, o pastor que nos acompanha desde sempre nesse ministério, desde o primeiro estudo de cantares, ele nunca nos deixou, que é o nosso pastor Fábio. Ele foi usado por Deus, ele chegou até mim e falou assim, isso daí é falsa profecia, cuidado com os falsos profetas. E eu fiquei tão cega e contaminada pela falsa profecia, que eu nem dei crédito para aquilo que o meu pastor falou. Falei, imagina, ele não sabe, porque quando o inimigo usa o falso profeta, ele sabe, ele está sendo conduzido por um espírito imundo, que eu vou citar o nome desse espírito aqui no final desse vídeo. Então fica até o final para você discernir. E aquilo vem para te contaminar e pega algumas coisas que vêm de encontro com aquilo que você está vivendo e vem como um conselho. A falsa profecia, ela anda junto com o falso conselho. E isso nunca te traz paz. Te traz inquietação, desespero, angústia, impotência. E foi o que eu vivi na primeira falsa profecia que eu recebi nesses últimos tempos. E o pastor orou por mim, eu fui me acalmando ali. E o tempo passou, os dias, os meses e o ano passou. E hoje, quando eu olho para a vida dessa pessoa que me lançou, na época, a falsa profecia, que eu não vou entrar em detalhes aqui para não expor, ela está totalmente desalinhada daquilo que Deus tem para a vida dela. Não está bem, está mal. E agora, a falsa profecia que eu recebi este ano é algo que eu vou mais a fundo aqui para você entender como que o inimigo age. E comigo sempre aconteceu de no final do jejum, todas as vezes que eu apresento algo maior, um sacrifício a mais, na presença de Deus, vem o falso profeta, vem o espírito do engano, assim como Jesus foi tentado no deserto ali pelo diabo. Quando ele terminou o jejum, a Bíblia fala que ele teve fome e sede, se eu não me engano, e o inimigo veio para tentar ele. E algumas vezes, essa foi a terceira, na verdade a terceira, que quando eu entreguei aquele jejum que eu considerei um sacrifício, entreguei para Deus, o tentador ele veio para tentar desconsiderar aquilo que tinha sido feito, que Deus tinha recebido, tanto é que Deus ele veio com resposta. E aconteceu por 3 vezes. Na primeira vez eu entreguei o jejum, acho que foi em meados de 2012, por aí, já faz muito tempo, e eu não tinha assim tanta experiência, de discernir o bem e o mal naquele tempo. Hoje, para a glória de Deus, o Senhor nos capacitou mais. E eu estava num processo difícil naquele tempo. E eu peguei e falei, Deus, hoje eu não vou comer, estou aborrecida, angustiada, Pai, minha alma está abatida, eu preciso que o Senhor venha me fortalecer e me conduzir nesse processo ao qual eu estou passando. E eu lembro que eu fiz um jejum, acho que, sei lá, em torno de umas 18 horas. E para mim eu senti na pele, senti na minha carne aquele jejum. E quando eu terminei o jejum, uma pessoa que nem sabia que eu estava jejuando, na verdade ninguém sabia do jejum, ela veio no ambiente ao qual eu estava e me chamou para fora daquele ambiente com ares de cuidado, tipo, ó, vem aqui, vou te aconselhar, tenho algo para te entregar e te falar. E eu saí dali com aquela pessoa e ela simplesmente olhou para mim e disse assim, você precisa se esforçar um pouco mais. E foi direto na raiz do assunto. Falou assim, você precisa jejuar um pouco mais. Só que eu já vivia na consagração e no jejum. E nesse dia eu fiz algo que como Davi disse, não oferecerei ao Senhor algo que não me custe nada. E aquele jejum daquele dia tinha me custado. Senti na pele.
E quando eu olhei para aquela pessoa, eu senti que não era Deus. Eu falei assim, como assim? Aí eu expus para ela, falei, não, já fiz esse propósito hoje, inclusive, por muita coincidência, e tá feito. Não tem mais o que eu fazer, somente o Senhor na minha vida. E a Bíblia vai falar, né? Maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Então o inimigo ele quer se levantar contra o seu jejum, contra o seu processo, contra aquilo que você fez perante Deus para se fortalecer, querendo dizer que não deu certo, que não valeu a pena, que você precisa fazer algo a mais. E a Bíblia vai falar, não, filha, o sacrifício perfeito já foi feito na cruz do Calvário. E não tem sacrifício que supere o sacrifício da cruz do Calvário. Então, muitas vezes, nós fazemos coisas que vêm até mesmo desestabilizar a nossa saúde, o nosso emocional, o nosso psicológico, achando que está agradando a Deus. E não está. Não está. Deus ele quer que você tenha equilíbrio. Ele quer que você obedeça. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Então, não adianta nada jejuar, jejuar, jejuar e não obedecer os comandos que o Espírito Santo te dá. E aí, eu já percebi que não era Deus, né? Aí, eu me afastei daquilo, falei assim, não, eu não aceito, não recebo esse conselho. Falei particularmente comigo, não afrontei a pessoa nem nada. Isso aí. E agora esse ano não foi diferente. Depois que a gente fez um propósito com Deus, vários na verdade, né? Inclusive, nós fizemos um propósito com Deus no ano passado de ficar 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Foi doído. Doeu na alma esse. E o inimigo não gostou e a resposta de Deus ela veio trazendo um grande alinhamento dentro do meu lar. Esse propósito que a gente fez foi aqui em casa, eu, Sérgio e minhas filhas. E Deus trouxe para nós um grande alinhamento. Trouxe cura interior, libertação total, né? Cura interior das bravas, né? Daquelas que não tem quem te fere mais. Então eu estou vivendo isso agora. Pode se levantar o inferno que for, que não consegue mais tirar a estabilidade emocional. Porque o inimigo ele quer tirar a sua estabilidade emocional e logo em seguida ele rouba a paz que excede todo o entendimento. E quando ele consegue tirar essas duas coisas da sua vida, automaticamente você sofre um roubo no seu ventre daquilo que você está gerando em Cristo. É um outro assunto que eu posso falar mais adiante no outro vídeo. E por esse tempo agora, veio novamente o tentador no final do meu jejum, do meu processo, do meu propósito que eu fiz com Deus no monte, do meu sacrifício que eu ofereci, né, como algo agradável ao meu Deus. E ele veio, né, eu estava adorando ao Senhor ali no meu cantinho, né, não vou citar muitas particularidades para não expor também, e o inimigo veio, tipo, quase marchando para o meu lado, como um grande homem de Deus, e eu já fiquei meio assim, na defensiva, porque Deus deu ordem para a gente julgar as profecias. E ele veio e ele falou para mim assim, primeiro, como se fosse uma profecia, né? Ai, o céu está aberto sobre a sua cabeça e as bênçãos estão prestes a te alcançar, algo desse tipo. E logo em seguida veio o golpe do inferno no meu deserto. E ele disse assim, porém, aquilo que está no seu coração irá se cumprir. Aquilo que está escondido no seu coração, que é um mistério. Aí já não testificou. Porque eu estou trabalhando em equipe aqui dentro de casa, espiritualmente falando, e não tem nada escondido no meu coração. E a gente não expandiu o propósito maior da nossa vida para ninguém, nem para o grupo Boaz. Então eu não tinha um mistério aqui dentro de mim. Já não testificou. Então tudo aquilo que não testifica no seu coração, tudo aquilo que não vem de encontro com o seu propósito em Deus, já não é de Deus. Porque Deus não é Deus de confusão. Aprenda a discernir que Deus não é Deus de confusão. Quando Deus fala com você, aquilo é tudo muito claro, tudo muito nítido e profundo. E vai de encontro com aquilo que você está passando. Então, quando ele falou que aquilo que estava em oculto no meu coração ia se cumprir, quando eu me achegasse um pouco mais, me esforçasse um pouco mais. Se ele falasse isso no outro contexto, né, no momento da minha fraqueza espiritual, eu até ia receber, mas era no momento do meu grande alinhamento com Deus. E até o Sérgio ali na hora olhou para minha cara, já com ar de reprovação, porque não testificou. E o Sérgio depois ele disse, nossa amor, só se você for pendurada, em outras palavras, foi isso que o Sérgio disse, só se você se pendurar no madeiro, porque o propósito foi feito e você cumpriu sua missão.
Você não quebrou o seu jejum, você esforçou e sacrificou e quase atacou a minha saúde, mas não pode acontecer isso. Então, aquilo que você faz para Deus não pode afetar a sua saúde. Muitas vezes a batalha espiritual afeta o nosso corpo e a nossa saúde, né? E às vezes até mesmo o jejum te faz ter dor de cabeça e até passar mal. Deus recebe? Claro que recebe, mas não é sábio. E quando ele falou aquilo, você chegue um pouco mais, faça um pouco mais. Aí Deus já falou para mim que era o mesmo tentador do passado que tinha vindo ali para poder trazer uma confusão na minha mente. Só que aquilo que ele lançou sobre a minha vida abrangeu toda a minha casa, a minha família. E a falsa profecia também veio de encontro à vida da minha filha, que espera em santidade, da Gabi. E falou para ela que estava vendo assim, né, morte na vida dela. A profetada veio para tirar a liberdade dela de ir e vir. Aquilo que ela nem tem feito, porque a gente nem sai de casa. Minhas filhas estão sempre dentro de casa, não sai para balada, não sai nem para fazer um curso nem nada, gente. Então, foi algo totalmente diabólico. Só que tem um porém. Minha visão espiritual estava aberta ali. Deus queria me mostrar a falsa profecia e o falso conselho para compartilhar aqui com vocês e livrar vocês desse golpe duro, porque é um golpe que vem como uma seta e um dardo inflamado que tira sua paz. E aquilo começou a tirar a paz da minha filha, né, no local. E eu deixei ainda aquela seta prosperar por alguns minutos e depois o Espírito de Deus falou, vai lá e cancela tudo isso. Chamei ela, orei por ela e cancelei tudo aquilo que tinha sido lançado. E ela depois testificou para mim que depois da oração, ela falou, mãe, eu estava começando a me perturbar com aquilo que eu ouvi sem entender. Falou que ela ia ser traída por alguém. Aí ela chegou a falar só se for pela Anne, porque o nosso relacionamento está bem restrito, né? Exceto a clientela que a gente tem, que a gente se relaciona só profissionalmente. Nem de amizade a gente se relaciona com os clientes. Ela falou só se for a Anne para me trair. Eu dei risada ali. Porque, gente, não foi à toa. Como Deus desenrolou esse mistério da falsa profecia. Não foi assim ali na hora, ai, o meu ego foi ferido, então eu vou desprezar. Não foi isso, não. Eu fiquei enrolada julgando essa falsa profecia em torno de umas 9 da noite até as 3 horas da manhã. Foi algo assim tremendo aqui dentro de casa, foi tremendo. E depois que eu orei pela Gabi lá no local mesmo que foi cancelado, ela falou que sentiu o cheiro do suco da uva, o cheiro do vinho. E eu vou revelar esse mistério aqui mais para o final do vídeo, por que ela sentiu esse cheiro também. E a gente chegou em casa e ficamos naquele mistério, orando, se consagrando, né? Já estava na consagração. E questionando, analisando aquela falsa profecia, e fala daqui, fala dali, e com um cuidado maior para não tocar no profeta, né? No profeta. Para não pecar, porque nós estamos pisando em ovos. Quando deu 3 horas da manhã em ponto, deu um fechamento assim, ó, espiritual sobre esse caos. E Deus falou assim, filha, não receba porque não fui eu. Só sei que o mistério foi tão lindo e tão grande que eu não sei nem mesmo expor aqui. Não sei expor aquilo que nós vivemos. E veio uma paz tão grande na sala de casa, o Sérgio estava dormindo, eu estava acordado com as meninas, enrolado com a falsa profetada. E veio um mistério tão grande, um desenrolar tão grande de Deus sobre aquilo, para desfazer, porque Deus ele desfez aquele laço do inferno. Porque o falso conselho e a falsa profecia, ela quer te prender num laço, para você não caminhar, para você ficar paralisada, até que aquilo se cumpra na sua vida, ou até que você tenha medo de agir. E Deus testificou com a palavra tremenda, usou até a vida da Márcia, ali na comunidade dela, para falar e confirmar aquilo que ele já estava ministrando sobre nós. E a gente conseguiu enxergar, gente, a paz na sala de casa. Algo invisível, né? Que você só vive, mas eu enxerguei, falei, olha isso que eu tô vendo aqui. Eu tô conseguindo enxergar a paz dentro de casa. E o que o inimigo pretendia fazer era cancelar dentro de mim aquele propósito que eu tinha feito com Deus e tirar a liberdade da minha filha de ir e vir. Trazer perturbação mental para ela. E aquilo foi cancelado e a gente até mesmo riu, né? A gente riu, falou, meu Deus, que loucura. E a gente enxergou a paz. E eu tirei a palavra e saiu Isaías 27 dizendo assim, naquele dia
Deus vai esmagar debaixo dos pés dele Leviatã, o falso conselheiro, o falso profeta, o espírito do engano. E a sua vinha, eu a mesmo tenho regado e guardado para que ninguém venha pisar, roubar e destruir. Aí foi testificado o cheiro do suco da uva que a Gabi sentiu. Foi testificado o espírito imundo que usou o falso profeta. Só que antes da gente ir para o local, eu tinha falado no monte para o Sérgio, para as meninas e para a irmã da igreja que estava com a gente. Eu tinha falado assim, a gente vai ter que enfrentar o espírito de Leviatã num lugar ao qual Deus nos levará. E Deus nos levou naquele lugar para a gente enfrentar o espírito de Leviatã, que é um principado que vem para destruir o seu emocional, que vem para destruir a sua alegria, que vem para travar você no processo. E quando o falso profeta foi se afastando de mim, depois de me lançar o falso conselho e a falsa profecia, eu vi duas coisas aqui espiritualmente falando no ombro dele. E na hora eu não discerni. E quando eu orei ao Senhor, eu falei, o que é isso, Deus? Aí Deus falou para mim, é a capa de Herodes. E eu olhei para aquele homem e eu vi o espírito de Herodes. E no mesmo local eu cochichei no ouvido do meu esposo. Eu falei assim, não é Deus, não é Espírito Santo, é Herodes. Para que serve Herodes? Ele vem para te prender. Então Herodes, ele gosta de prender você. Para você não cumprir o seu chamado, não cumprir sua missão. Para roubar sua alegria, para trazer confusão. Só que quando Herodes veio para prender o apóstolo Pedro, a Bíblia vai falar que ele descansou no Senhor, ele dormiu o sono da justiça divina. E o inimigo, ele tentou lutar para que a gente passasse a madrugada em claro. Então, quando foi 3 da manhã, porque 3 da manhã é a hora da batalha espiritual, Deus, ele nos deu vitória sobre o inferno e sobre o mal. E liberou uma palavra forte. E eu lembro que eu fui na comunidade da Márcia Leite, porque eu tenho que deixar aqui os créditos para essa grande mulher de Deus, que Deus usou ela tremendamente. E ali ela falava da paz, que excede todo entendimento, que o inimigo não ia roubar a nossa paz. E hoje a gente ri, né, do falso profeta. Por quê? A Bíblia fala, gente, que o próprio Elias zombou e riu dos falsos profetas. E depois, no final de tudo aquilo, aquele homem veio pro meu lado, né? E eu lembro que ele pegou o celular dele e falou, olha aqui como que eu era da vida louca. Mostrou a vida dele antiga, que ele usava droga e tal. E a gente foi julgado ali naquela falsa profecia por causa dos dreads. Então Deus, ele levantou a gente para confundir mesmo. E a Gabi tava com a cabeça, tá com a cabeça cheia de dreads, cultivando ali o cabelo dela natural. Aí eu falei pra ele, nossa, Deus te tirou da vida louca. Aí ele falou, irmã, é. Falei, a gente é vida louca ainda. E ele recebeu aquilo. Então o falso profeta caiu naquele dia no mesmo laço que ele foi usado pelo inimigo para preparar para nós. E o Sérgio ainda virou assim e falou assim, loucos por Jesus. Não foi, amor? Foi. Foi muito legal, gente. E ele foi embora, aí meu Uber tá chegando e não sei o quê, com aquela lapada do inferno, né? Quando eu disse para ele, a gente é louco ainda. Ele acreditou. Então, se fosse o Espírito Santo que tivesse ali com ele ia ter visão aberta sobre nós e ia falar, imagina, vocês são uma bênção. Porque, de fato, nós temos sido bênção na vida de muitas pessoas, no nosso local de trabalho, aqui no canal e principalmente ali no Grupo Boaz, principalmente no privado, no oculto e no escondido, onde nós não trazemos para cá aquilo que Deus tem feito. Então, muitas vezes, não é soberba, mas nós temos que ter a nossa identidade firmada em Cristo e saber quem nós somos em Cristo. Né? Porque minha filha espera no Senhor santidade. Não sai, não namora, não tem nem amizade. E aquilo que ela recebeu foi uma obra maligna do inferno, falando assim, se você sair, você não volta mais. Eu vejo facadas, eu vejo cemitério. O inferno não vem brincando, ele não vem com pompom. Ele vem com seta e dardo inflamado, não é verdade, amor? É isso mesmo. Aí Deus desmascarou ali, caiu por terra ali mesmo, no mesmo local, nem prosperou aquela seta. Mas eu queria ter discernido a falsa profetada e Deus deixou a gente até as 3 da manhã para discernir o bem e o mal. Então aprenda a discernir. Eu vou deixar uma oração aqui, amém? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, abre o entendimento hoje da tua filha, Pai. A Bíblia diz, Pai, lá em Hebreus, no capítulo 5, meu Pai, que aquele que é experimentado com alimento sólido, meu Pai, está apto para discernir, meu Pai, entre o bem e o mal. Traz esse alimento sólido hoje, meu Pai, sobre cada vida aqui, Pai, assim como esse vídeo tem sido, Pai, um alimento verdadeiro, meu Deus, da parte do Senhor.
Cubra com teu sangue, meu Pai, aquilo que nós chamamos de ego. Que o inimigo não venha massagear, meu Deus, o nosso ego. Que o inimigo não venha, meu Deus, confundir o nosso emocional, o nosso psicológico, Pai. A nossa vida espiritual e a nossa caminhada no Senhor com falso conselho e falsa profecia. Seja desfeito agora, em nome de Jesus, todo o laço do passarinheiro. Seja desfeito agora, Pai, em nome de Jesus, Pai, toda armadilha, Pai, preparada sobre os caminhos, Pai, sobre o caminhar das tuas filhas, Pai, dos teus filhos, meu Pai, nessa árdua, Pai, caminhada, Pai, chamada vida de cristão, meu Deus, em nome de Jesus, nos dá discernimento hoje, Pai, do bem e do mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, confundidos e envergonhados, sejam aqueles que se levantarem contra o seu processo no Senhor. Toma posse em nome de Jesus. Amém? Beijos!